Bom, pessoal, nossa primeira notícia em destaque. Vamos colocar aqui o nosso site, então, para conferir qual é o primeiro assunto. A defesa de Braga Neto descarta a delação premiada. Será? Pelo menos até aqui, tá bom? O advogado dele é um advogado experiente, é esse que dá foto, o José Luiz Oliveira Lima. Ele deu entrevista hoje mais cedo à Globo News e ele descartou, pelo menos nessa entrevista, um acordo de colaboração premiada entre o Braga Neto e a Justiça ou a Polícia Federal. Disse ainda que sem a delação premiada do Braga Neto, né, ele disse o seguinte, porque o Braga Neto não tem responsabilidade por nada, então não tem o que delatar. Foi o que ele disse durante essa entrevista. Ele não cometeu crime algum, disse o advogado do Braga Neto, que, é claro, está ali cumprindo o papel dele, né, a defesa do general. Bom, chance zero, não existe possibilidade de o general Braga Neto fazer acordo de colaboração porque ele não praticou crime algum, disse aí o José Luiz Oliveira Lima, advogado do Braga Neto. Ele chamou o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e aí agora já estou falando do Mauro Cid, ele chamou de mentiroso contumaz. O Cid prestou 11 depoimentos. Ele foi, voltou, mentiu, tentou corrigir a mentira quando estava sob risco de perder a delação, porque é o mentiroso contumaz. Veio com um novo ingrediente, declarou aí o advogado do Braga Neto, em referência ao fato de Cid ter dado detalhes sobre dinheiro vivo que Braga Neto teria arrecadado para o plano de golpe. No depoimento do dia 21 de novembro, mês passado, Cid afirmou que o ex-ministro, o Braga Neto, entregou recursos numa sacola de vinho aos chamados kids pretos, aqueles membros das forças especiais do Exército que teriam planejado matar autoridades no final de 2022, né? Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes estariam entre eles. Segundo o advogado, a mentira de Cid, que o Cid contou para a Polícia Federal, essas mentiras induziram o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, ao erro. Ele disse que a autoridade policial distorce os fatos e induz ao erro o Ministério Público e o ministro Alexandre de Moraes. Ele pediu acesso à delação de Mauro Cid, disse que ainda não teve acesso ao conteúdo completo da delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e pretende ter acesso a essas informações para digamos assim, orientar melhor o seu cliente. Aqui conosco o Leonardo Sakamoto e a Tatiana Chicarino, que está conosco de volta. É um prazer recebê-los. Boa tarde. Tatiana, bem-vinda. Sakamoto, vamos lá então. Por onde você quer começar, Sakamoto? Delação premiada, o Mauro Cid é um mentiroso, diz o advogado do Braga Neto. Por onde você quer pegar? Diga aí, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Tatiana. Você está falando o quê? Começar pela questão dos atos golpistas ou questão de emendas? É isso? Não, é sobre o Braga Neto, o advogado dele hoje Tá. falou, né? E aí eu tô em dúvidas, tô em dúvida porque eu fiquei aqui, peguei vários trechos, que dá para destacar. Ele chamando o Mauro Cid de mentiroso contumaz, o advogado do Braga Neto falando isso, diz que ele não vai fechar acordo de colaboração premiada porque ele não cometeu crime algum, então não teria, né, o que delatar para a polícia e para a justiça. Te convence? É claro, o papel dele, né, advogado do Braga Neto, tá recebendo para isso. Ô Sakamoto, O papel boa tarde. Boa tarde de novo. O papel do advogado Braga Neto é esse mesmo. Ele não vai ter muito o que fugir, o objetivo dele é defender o cliente dele, né? É claro que pode-se discutir métodos adotados por advogados, né? Um bom advogado defende seu cliente, mas dentro de um limite ético, né? Vamos ver se o pessoal vai ultrapassar ou não essa barreira ética. Falar que o Braga Neto não vai delatar ainda é um pouco cedo. É um pouco cedo, né? Talvez o general Braga Neto esteja com receio, porque é o seguinte, se ele for delatar, só tem uma pessoa que ele pode delatar na prática, né? Que é alguém que está acima dele nesse processo, ou pelo menos ao lado dele nesse processo, que é o próprio presidente Jair Bolsonaro, né? Então, normalmente você delata quem está acima, né? Traz informações de outra pessoa que tem mais poder no esquema. Então, ele não queira delatar Bolsonaro. Eu não acho que ele não queira delatar Bolsonaro, não é por nenhuma questão de honra ou fidelidade, não, até porque Bolsonaro já deixou claro que, em mais de uma ocasião, que cada um por si, Deus acima de todos, né? Então ele não teria problema nenhum de abandonar as pessoas na beira de estrada, como ele mesmo já fez uma série de vezes, e mesmo neste caso já deixou claro. O próprio Mauro Cid, ele já tinha lá no começo, quando o Cid ia começar a cantar de galo, ele já tinha falado, "Olha, cada um vai pro seu lado, né? Já tinha deixado claro que tinha abandonado o Cid. Então, eu não acho que é uma questão de honra, não, mas é que tem um ponto, que se ele vai delatar o Bolsonaro,
se ele trouxer a coisa do Bolsonaro, ele se incrimina também no meio, porque os dois eram duas peças-chave, eram dois protagonistas de todo o processo. Então, ele pode vir até trazer elementos-chave para enrolar ainda mais o Bolsonaro nisso, caso a Procuradoria-Geral da República ou a Polícia Federal ofereçam, né, alguma coisa nesse sentido, mas para ele também fica difícil, porque ele já é o topo da cadeia alimentar golpista, né? Então, qualquer coisa que ele fale do Bolsonaro também ele está envolvendo ele mesmo nesse processo, né? Estamos falando do topo da cadeia golpista. É claro que, a depender do que trouxer, se trouxer algum elemento que seja muito importante, eu não duvido que seja feita alguma sugestão para ele, alguma proposta para ele. Mas no ponto onde ele está, no local onde ele está, ele já está como um dos líderes do golpe, né? Então ele deve ter percebido também a dificuldade de delatar em meio a esse processo. E aí sobra para quê? Para ele falar que o Mauro Cid está mentindo. Mauro Cid, esse que falou da questão da entrega, né? Toda aquela questão do financiamento dos kits pretos, que era aquele grupo de forças especiais comandado pelo general Mário Fernandes, né? Que também está preso. Né? Colocou o Braga Neto no meio, tanto participando dessas discussões, quanto ajudando a financiar, a levar o dinheiro, né? Para conseguir dinheiro e levar o dinheiro para financiar esse grupo que pretendia envenenar Lula, executar Geraldo Alckmin e explodir, literalmente, Alexandre de Moraes. Então, é uma situação, né, que ele cabe neste momento ao advogado também do Braga Neto dizer Mauro Cid mente, porque o Mauro Cid ajudou a colocar o Braga Neto no meio dessa outra questão, que é a questão do assassinato desses três nomes fortes da República, né? Agora, independentemente disso, o Braga Neto já está enfiado nisso até o teto, até o pescoço, para lá do pescoço. As próprias Forças Armadas não estão muito felizes de defender o Braga Neto, porque o Braga Neto atacou os seus colegas, atacou, chamou de cagão o comandante do Exército, Freire Gomes, né? De traidor da pátria, o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, mandou para cima os cachorros dele, incitou as Forças Armadas, os militares contra eles para que eles apoiassem o golpe, coisa que não fizeram, como fez o almirante Garnier. Então, ele já é condenado, inclusive. Vamos lembrar, ele é condenado no Tribunal Superior Eleitoral, né, por conta daquela micareta golpista em que ele e o Bolsonaro transformaram o 7 de setembro de 2022. As celebrações do bicentenário da independência, né, que foram custeadas com recursos públicos, eles acabaram transformando numa micareta eleitoral, né? Então, já tornou-se inelegível por conta disso, já é condenado. E agora corre o risco de ficar algumas décadas atrás das grades, Diego. É isso aí. Deixa eu ouvir a Tatiana também que está conosco. Tatiana, boa tarde para você, ainda não é boa noite. E aquilo, né? Ninguém segura a mão de ninguém e vamos ver o que vai dar disso aí. Boa tarde. Boa tarde, Diego, Leonardo. Aqui no finalzinho do ano, né, do que nos resta de energia nesse ano tão cheio, né? Para uma professora, um ano está terminando. Falta pouco, Tatiana, falta pouco. Falta pouco. Daqui a pouco sextou, né? E aí? Mas muito bom estar aqui com vocês novamente. Não, eu concordo bastante com o que o Leonardo disse. Eu só queria ressaltar um aspecto. A defesa do Braga Neto, ao dizer, né, determinadas questões, então, que descarta uma delação, de que o Cid é mentiroso, a gente não pode tomar essas falas como verdades, né, mas como posicionamentos, né, uma estratégia de defesa. E sempre é importante a gente ressaltar que quando a gente está falando de figuras públicas, como o Braga Neto, o Mauro Cid, tantos outros, o julgamento ou os antecedentes de um julgamento, eles são públicos, eles estão no espaço público. Então, portanto, aqui, dia 27 de dezembro, a gente está falando sobre isso. Diferente de julgamentos de pessoas normais, ordinárias, né, do cotidiano, como poderia ser qualquer um de nós. Então, as interferências, né, do posicionamento de determinados atores, essas interferências são fundamentais. Então, portanto, essas falas, elas só podem ser olhadas enquanto posicionamento, portanto, elas podem se modificar daqui a um tempo. Porque ele está falando isso para quem? Para o próprio Cid, para Bolsonaro e seus apoiadores, para formar uma opinião pública a respeito de determinado assunto. Então, isso é uma estratégia de posicionamento mesmo. Então, não podemos tomar como verdade absoluta. Agora, o fato é que nós estamos falando sobre esse assunto aqui no UOL, em outras, né? As pessoas vão falar sobre isso nos bares, enfim, nos almoços de família. Espero que ninguém brigue sobre isso mais. Mas, de fato, o fato é que é uma defesa
né, uma estratégia de defesa que ela é pública, então, portanto, tem que ser colocada dentro desse contexto. A gente costuma tratar como a verdade o que os atores políticos trazem, né, para a gente, colocam, né, essas falas, a gente toma como verdade e não são. Quando a gente pensa do ponto de vista da ciência política, a gente tem uma teoria, vou falar bem rapidinho, que se chama a teoria dos jogos, que a gente tem alguns posicionamentos para que, como a gente não sabe que o próximo jogador, o próximo ator, o que ele vai fazer, a gente tenta, né, pensar algumas estratégias, não sabendo exatamente o que ele vai fazer. Então, isso é realmente um jogo, né? Não um jogo de futebol, mas um jogo de posicionamento político, nesse caso de defesa criminal, né? É curioso, né, Sakamoto, porque os dois são militares, né? E é claro que o Braga Neto está ali com mais condecorações e tal, no nível mais, digamos assim, alto, mas são dois militares que estão aí um contra o outro, pelo menos publicamente até aqui, né? As versões aí que estão sendo apresentadas por suas defesas, o Mauro Cid colocando o Braga Neto como um dos principais mentores, né, dessa trama, e o Braga Neto dizendo que é uma mentira. E aí tem toda uma questão, porque tinha aquele papel, lembra, Sakamoto, que estava no escritório, acho que o Braga Neto também tinha um ajudante de ordens, entre aspas, né, não é essa a função dele, mas é como se fosse, né, e lá estava praticamente o que o Mauro Cid havia delatado, né? Qual que seria o interesse, até foi perguntado hoje durante a entrevista desse ajudante do Braga Neto ter esse documento. Aí o advogado do Braga Neto falou que tinha que perguntar para ele. Enfim, aquelas coisas que ainda precisam ser explicadas, né? Claro, no todo esse processo, né, os investigadores também eles contam com o fato de que um entregue o outro nesse processo, né? A própria Tatiana estava falando isso. Tudo, na verdade, é claro, depois passa pelo crivo de você verificar se aquela delação tem lastro na realidade. Procura-se provas. O próprio Mauro Cid, quando delatou, para que as partes da delação dele valessem, a polícia pediu prova, né? Eu quero prova, quero documento, quero elemento, quero conversa, quero dado, quero gravação, tudo para poder comprovar aquele processo. Quero comprovar tudo isso, né? Então, o que acontece? Agora, é claro, cabe a um outro falar, não, tá mentindo, não tá mentindo, tá falando a verdade, tá isso, tá aquilo. Pro Braga Neto, o Mauro Cid entregou bastante coisa, entregou conversa, entregou dados, entregou mensagens, entregou documentos, né? Foi também buscar documentos. Então, é claro que o Braga Neto vai ter seu direito na justiça, né? No tribunal, né? Caso ele seja de fato denunciado, que é bem provável, né? Muito provável, né? Então, que ele seja denunciado, ele vai ter o seu direito para poder refutar, né, esses elementos de prova que foram colocados pela polícia, né, nesse sentido. Agora, a polícia já vê indícios suficientemente fortes para colocar o Braga Neto na cúpula golpista. Né, esses elementos apresentados não apenas pelo Diz que me disse, mas depois comprovados, né, e também pelas conversas que também foram comprovadas, né, que foram registradas entre diferentes membros dessa organização golpista, já é elemento suficiente para colocar o Braga Neto no centro desse processo. Né? E o próprio Braga Neto, sim, várias vezes também se entregou no meio disso, né? Você tem gravações dele, tem reclamações, tem um monte de conteúdo que ele também, sem se preocupar, utilizou redes sociais, utilizou aplicativos de mensagem, né? Tudo deixando, falando, tratando, né, de processo golpista, como, por exemplo, jogar a matilha em cima dos militares que não queriam entrar no golpe, como a gente acabou de falar. Então, é isso, Diego. Eu acho que nesse processo todo, né, tá cada um pensando em si. Só que o ponto é que a polícia vai avançar. Por enquanto, eu acho que ainda vai haver espaço, né, para que as pessoas coloquem cartas na mesa. No início, o Mauro Cid também não falou. No início, o Mauro Cid, todo mundo falou, imagina, o Mauro Cid nunca vai falar. O Mauro Cid é extremamente fiel a Jair Bolsonaro. Né? O Mauro Cid não vai falar nunca. Falou mais de uma vez, né? Então a questão tudo bem, Mauro Cid era um tenente-coronel, Braga Neto era um general 4 estrelas. O quanto, na verdade, ele vai suportar? Ele pode achar que ele pode indefinidamente não falar e arcar com isso. Em outros processos, inclusive vamos resgatar o mensalão,
o Zé Dirceu matou no peito muita coisa, né? Nunca falou, todo mundo achava, não, o Zé Dirceu vai delatar, o Zé Dirceu nunca delatou ninguém, né? Ele mesmo coloca, ele fala assim, não, mato no peito sou eu, né? E não trouxe ninguém à baila, né? Então, não tô comparando o Zé Dirceu a Braga Neto, são antípodas, mas vamos ver, na verdade, o quanto o Braga Neto também segura, mata no peito e resolve não falar de ninguém acima dele.